seja Deus, aquele que nos escolheu antes da criação. Já éramos seus, redenção em ti, por meio de seu sangue, sua vontade é o que faz tudo existir. E se teu amor está em mim, eu sei que estarei em ti. Glória a Jesus o Rei. Tudo converge para ti. Santos, tua morte nos tornou graça que nos limpou nosso pecado e nos deu a salvação. E se teu amor está em mim, eu sei que estarei em ti. E se teu amor está em mim, eu sei que estarei. Nossa história escreveu, tudo está em tuas mãos. Glória a Jesus o Rei. Tudo converge para ti. Nada fazes em vão, nossa história escreveu, tudo está em tuas mãos.
os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a sua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nessa luz, nessa paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é o Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Bom dia, irmãos. Como é que vocês estão? Estou muito feliz aqui da gente estar mais um dia juntos. Ontem nós tivemos o culto drive-in e eu tenho certeza que foi mais um momento para a gente poder matar a saudade uns dos outros. Eu não pude estar, mas eu vi por algumas fotos e agradeço a Deus por cada momento que a gente vive juntos. E eu tenho certeza que Deus falou ao seu coração ontem e que Ele vai falar também ao seu coração hoje. Hoje é um culto especial, é o dia que nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Então, se você ainda não preparou o seu pão, o seu suco, corre aí na geladeira, ali na cozinha, prepara tudo, porque hoje, após a mensagem, nós vamos ter o nosso momento de louvor a Deus, de memorial a Deus, através da Santa Ceia. E para iniciar, eu gostaria de ler com os irmãos um texto que está lá em Romanos 1, no versículo 18, 19 e 20. O texto diz o seguinte: assim Deus mostrou do céu a sua ira contra todos que são pecadores e perversos, porque a sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele tornou evidente. Por meio de tudo que ele fez, desde a criação do mundo, podem perceber claramente os seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Hoje nós vamos celebrar a ceia do Senhor e aqui no versículo 18 nós percebemos que Deus ele demonstrou do céu a sua ira. Às vezes a gente pensa que Deus ele morreu por nós, a gente muitas vezes não entende, mas Deus precisou morrer por mim? Como assim? A verdade é que Deus, sendo um Deus poderoso, sendo um Deus perfeito, ele não consegue habitar no meio do pecado. E quando a gente escolheu o pecado, lá no início dos tempos, lá com Adão e Eva, quando a gente como ser humano escolheu o pecado, a gente escolheu que Deus se distanciasse de nós. E como Deus não habita no meio do pecado,
não habita no meio dos nossos erros, das nossas falhas, ele precisa estar longe. Ele precisa se afastar. E o pecado gera a ira de Deus. E nesse momento, eu e você éramos alvos dessa ira. Só que da mesma forma que Deus sentia ira pelo nosso pecado, ele nos amou, porque ele nos criou e ele nos fez. E ele manda Jesus. Porque não existe nenhum pecado que não possa ser perdoado através do sacrifício de Cristo Jesus. E para que o pecado pudesse ser perdoado, algo precisava ser pago. É como uma dívida, que eu vou lá e pago aquela dívida e tudo fica bem. A mesma coisa é o pecado. O pecado era uma dívida que nós tínhamos com Deus. Mas a verdade é que nós não poderíamos pagar essa dívida. Então a ira de Deus tinha como alvo nós mesmos, eu e você. Só que Deus, por nos amar tanto, ele envia Jesus, que era a única pessoa que poderia pagar pelo nosso pecado. Então ele nos junta de novo. Mas a verdade é que quando nós vemos esse texto, é muito evidente, como o texto diz, perceber o próprio Deus em toda a sua criação. E perceber até essa ira de Deus em toda a criação. Nós vemos aí, às vezes, tufões, nós vemos tempestades, nós vemos esse vírus que nós estamos enfrentando, que é tão forte. E tudo isso, de alguma forma, vem e nos mostra que Deus é poderoso. A verdade é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. As nossas vidas, elas estão totalmente entregues ao poderio do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos entender muito claramente isso, porque tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, elas vêm de Deus, às vezes para nos ensinar, às vezes para demonstrar a ira dele, como fala no texto, que a própria natureza demonstra tanto a glória quanto a ira dele. E nesse momento eu quero te fazer refletir, eu quero te fazer pensar, antes que nós façamos a ceia daqui a pouco, perceber talvez os seus erros, perceber todas as suas falhas, perceber tudo isso que nós estamos vivendo no planeta, todos esses desastres naturais, todas as coisas ruins, as doenças, tudo que é fruto do nosso próprio pecado. E como Deus vem demonstrando essa ira dele conosco há tanto tempo, com tantas coisas. Daqui a pouco nós vamos relembrar os nossos pecados, nós vamos analisar a nós mesmos. Nós vamos perceber quem nós somos, perceber aonde nós temos errado. Que em nome de Jesus você possa fazer uma análise de quem você é neste dia. Perceber onde você tem ainda falhado. Perceber os sinais que Deus tem te dado. E em nome de Jesus se arrepender deles e se achegar perto de Deus mais uma vez, se você tem andado distante dele. Que Deus possa te abençoar nesse dia e que realmente ele possa falar ao seu coração. Nós vamos continuar louvando ao Senhor e hoje nós vamos, nesse momento, entregar os nossos dízimos e ofertas. Maior que a terra.
os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, Jesus. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Com teu poder, cadeias se rompem, terra e céus adoram teu nome, o nome de Jesus. O nome de Jesus é santo, santo, santo. Erga os olhos, o Rei chegou, a luz do mundo nos alcançou. Não há um nome igual, não há um nome igual. Cristo é o Senhor, o invencível reinando está. Montes se prostram para adorar. Não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual, não há um nome igual. Jesus. Amigo, graça e paz do Senhor Jesus, que bom que você está conosco aqui em mais um domingo, podendo compartilhar desse culto de adoração a Deus juntamente conosco. Você está podendo louvar, está podendo orar, você tem podido ofertar, consagrar diante do Senhor os teus bens, e também agora você tem a oportunidade de meditar na bendita palavra do Senhor Jesus. Que Deus fale profundamente ao teu coração. Esta tem sido a nossa oração, nosso clamor a Deus. Quero te convidar a abrir a Bíblia, acessar o conteúdo bíblico em Lucas capítulo 12, a partir do versículo 13. Abra, acesse o conteúdo bíblico e nos acompanhe, por favor, nessa leitura. E o texto sagrado diz assim: nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo dizendo: Que farei, pois, já que eu não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Desde criança, eu sempre ouvi falar, e você também já deve ter ouvido falar, coisas do tipo: o homem só vale o que tem.
E a nossa cabeça, as configurações do nosso pensamento foram, de certa forma, se acostumando a essa reflexão. Até mesmo porque a gente percebe no dia a dia, na vida, na dinâmica da nossa própria vida, o quanto que isso tem algum efeito. Como que as pessoas costumam superestimar, supervalorizar aqueles que detêm poder, aqueles que detêm bens, aqueles que detêm riquezas. E, de alguma maneira, esse ditado meio que se justifica. Só que quando você vem para a Escritura Sagrada, você percebe que não é bem assim que Deus aborda a coisa. Não é dessa maneira que Deus deseja que nós compreendamos a nossa existência. Em contraponto ao pensamento usual e comum, até um ditado popular, de que o homem só vale o que tem, entra Jesus em cena e nos manda, por exemplo, aqui no versículo 15, ter cuidado e nos guardarmos de todo tipo de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Alguém já deve ter dito para você isso. Se você tiver uma casa, você vale aquela casa. Se você tiver um bom emprego, você vale aquele bom emprego, aquele bom salário. Se você não tiver nada, você não vale nada. Mas Jesus fala algo que é completamente diferente disso aí. O que Jesus está dizendo é que a vida de um homem não consiste e não se resume na abundância dos bens que ele possui. E ele então permite que seja narrado aqui por meio do registro de Lucas uma experiência incrível que Jesus passou e uma história com uma lição tremenda, que tem poder de falar profunda e intimamente ao nosso coração. Dentre aquelas várias jornadas que Jesus fazia e os momentos que ele tinha a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com quem estava ali à beira do caminho, nas casas onde ele pousava, as pessoas com as quais ele interagia, nos mais diversificados, nos mais variados lugares, sempre Jesus tinha uma palavra conveniente, uma palavra importante, impactante para aqueles corações. E o texto fala exatamente isso. Nesse ponto, num determinado momento, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Veja, uma multidão já estava ali se acotovelando para poder ver Jesus, para poder acompanhar a Jesus, até por causa da sua fama que já corria por toda aquela região. E quando um homem consegue, de alguma forma, chamar a atenção de Jesus, ele poderia fazer qualquer tipo de pergunta, de dimensão espiritual, para tirar qualquer dúvida em relação à fé, porque ele estava ali diante do próprio Deus encarnado. Mas a única oportunidade que ele tem de falar com Jesus diretamente, quando ele ganha a atenção de Jesus, parece inacreditável. Mas a pergunta que ele faz, o pedido que ele faz é: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. A gente já pode ver isso aqui e nos chama a atenção como algo que precisa servir de alerta para o nosso coração. Talvez a gente tenha, em momentos como esse, a oportunidade de estar em culto a Deus, de estar desfrutando da presença do Senhor, de sermos alimentados por Ele e Sua palavra, mas talvez a nossa cabeça está envolvida com mil coisas de problema, de preocupação e preocupações essas que parece que nunca tem fim. E quando a gente sai de uma preocupação, entra em outra e aquilo começa a nos consumir, começa a roubar a nossa paz, os nossos melhores pensamentos. E certamente isso é uma grande armadilha e um grande erro. Os momentos em que nós deveríamos estar ali em devoção ao Senhor, em culto, em louvor, estamos dividindo o nosso pensamento com coisas que são secundárias, com coisas que são banais, porque a gente pode até achar que realmente aquilo é a coisa mais importante da vida. Talvez você está participando aqui desse culto e está dividido entre prestar atenção nessa mensagem, em louvar a Deus e ficar preocupado com o dia de amanhã, com a segunda-feira, com o cheque que você vai ter que cobrir, com as responsabilidades que você tem que assumir. Para um pouco, para o que você estiver fazendo, tenha um coração cheio de devoção e passe a aproveitar, se deliciar, desfrutar desse momento que você tem a oportunidade de estar diante do Senhor. Não é segredo para ninguém, e essa história que nós acabamos de ler, que é uma história bíblica, é uma história real, ela não aconteceu ontem, ela não aconteceu no meio dessa crise de pandemia, que muita gente está perdendo emprego, que muita gente quebrou no seu negócio. Não, essa história tem quase 2000 anos e aconteceu num dia normal. Ou seja, tanto em meio à tempestade, em dias difíceis como os que nós temos enfrentado, ou em dias normais,
A inclinação do nosso coração é sempre por nós buscarmos nos satisfazer com as coisas dessa terra, com as inquietações desse mundo, com aquelas coisas que fazem parte do nosso cotidiano e do nosso dia a dia. E se você quer saber uma coisa que rouba muito, muito a nossa atenção, um tempo privilegiado do nosso tempo e dos nossos pensamentos, são as coisas que dizem respeito à manutenção da nossa vida, bens materiais, o desejo de ganhar, de conquistar, de possuir. Quanta gente que paralisa, por exemplo, a sua vida espiritual e justifica: é porque eu tinha que trabalhar, é porque eu estava trabalhando, é porque eu precisava estudar, porque eu preciso adquirir as coisas, preciso ganhar algum tipo de estabilidade. E dessa forma nós vamos sacrificando o necessário no altar do urgente. E perdemos oportunidades preciosíssimas de estarmos diante do Senhor, o adorando e contemplando e recebendo dele o cuidado, a provisão e as bênçãos. Ou você se esqueceu do que diz a palavra do Senhor? Busque em primeiro lugar ao Senhor, busque a justiça do Senhor e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Será que nós temos agido prudente e corretamente? Será que a nossa estratégia está adequada? Será que nós não estamos invertendo a ordem das prioridades? Temos primeiro nos empenhado em fazer absolutamente todas as outras coisas que nos garantam algum tipo de conforto, de estabilidade, de destaque social, e estamos nos esquecendo de realmente fazer aquilo que é o prioritário, de buscar ao Senhor, de buscar a sua face, de nos relacionarmos com Ele e depois automaticamente sermos coroados de bênçãos, sermos abundantemente presenteados pelo Senhor com tudo aquilo que Ele nos dá de graça todos os dias. Eu não estou fazendo um convite para que você seja estagnado, para que você seja um acomodado, um preguiçoso, não, de forma alguma, em hipótese alguma, mas eu estou te convidando a botar as coisas no seu devido lugar, a dar prioridade e a importância máxima para aquilo que realmente merece a máxima importância no teu coração. Então, chega ali um homem para Jesus e diz: mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Era muito comum, naquele tempo de Jesus, que os rabinos atuassem como um tipo de conciliador entre pessoas que estavam vivendo alguma forma de conflito, conflitos familiares, conflitos entre partes. Então, os rabinos assumiam, às vezes, um papel quase que de um juiz, tentando chegar ali a um tipo de acordo, uma conciliação, resolver algum tipo de batalha interpessoal. Então, eles talvez imaginavam que se os rabinos, que eram autoridades religiosas, faziam aquilo, provavelmente também Jesus poderia fazê-lo. Mas Jesus descarta imediatamente, ele fala exatamente isso. Quem foi que me constituiu juiz ou partidor entre vós? Eu não sou juiz, eu não sou partidor entre vocês. Mas já que vocês estão buscando a minha ajuda, eu vou ajudá-los. Eu não sou juiz, eu não vou entrar no olho do furacão dessa encrenca de vocês, mas eu vou ajudá-los a descobrirem a raiz do problema que fez com que vocês chegassem nesse nível de tensão, nessa grande confusão que vocês, como família, sangue do próprio sangue, estão enfrentando nesse momento. Aí ele fala, versículo 15, então lhes respondeu Jesus e recomendou: tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Jesus não se contentou em resolver os sintomas do problema, mas ele foi na raiz do problema. Um dos sintomas do problema era aquela intriga, aquela inimizade, aquela animosidade, aquela tensão entre os próprios irmãos. E Jesus está sabendo que aquilo é simplesmente a consequência de um problema mais profundo. Então Jesus não trata sintoma, ele vai na raiz do problema. E a raiz do problema era pecado. E era um pecado que se manifestava por meio da avareza. Um avarento é um homem ganancioso, é um homem guloso por coisas materiais. Ele tem um apetite, uma sede que não tem fim, que são insaciáveis. Ele quer mais, mais e cada vez mais. Eu me lembro de uma vez ter lido o que alguém escreveu dizendo que dinheiro, e é um dos principais alvos da avareza, do avarento, o dinheiro é como água salgada. E quanto mais você bebe, mais você tem sede.
Quantas pessoas que já possuem muito, possuem somas incalculáveis, bens incontáveis, mas elas cada vez querem mais, 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 de uma forma quase que infinita. Elas são realmente insaciáveis. Essa seria a melhor palavra para defini-las. No final das contas, elas descobrirão que sofrem atacadas por um vírus perigoso chamado avareza. E o alerta de Jesus foi: tenham cuidado e guardai-vos de toda e qualquer forma de avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? É legítimo, pelo menos parece legítimo, a gente dizer: eu me esforço, eu trabalho tanto, eu me empenho tanto para poder ter algum tipo de conforto e especialmente deixar alguma coisa para os meus filhos. Meus irmãos, se nós refletíssemos biblicamente, assim como a Escritura Sagrada nos mostra, nós entenderíamos que existem coisas muito mais preciosas, valiosas, de um valor infinitamente maior, incomparável, que é o valor da fé e do legado espiritual que podemos deixar para a nossa família. Eu gostaria que você guardasse no seu coração e nunca mais se esquecesse. Dinheiro, bens, acúmulo, nada disso tem valor diante do tempo. Às vezes você está fazendo um grande esforço para entesourar, para acumular bem, grana, recurso, e você pensa que vai deixar algum tipo de conforto, de prestígio, você vai deixar algum tipo de alegria material para os seus filhos, para os seus descendentes, para a sua família. Muitas vezes você pode deixar simplesmente uma confusão para eles poderem enfrentar. Quando eu preparava essa mensagem, eu me recordei de uma notícia que eu tinha lido em 2008. Olha quanto tempo já faz. E em 2008 foi veiculada a notícia que havia um homem muito poderoso no estado da Bahia, muito famoso também, inclusive, senador Antônio Carlos Magalhães. E quando ele faleceu, pasme, a própria família entrou na justiça. Os próprios filhos do falecido entraram na justiça contra a própria mãe, processando a própria mãe, a viúva, acusando-a de ter roubado quadros famosos e alguns itens que não haviam entrado no inventário para a divisão do espólio, para a divisão da herança. Então, provavelmente, aquele homem que foi um dos homens mais destacados ali no estado da Bahia, dos mais ricos e poderosos, achou que deixaria algum conforto. Imediatamente, o que se viu foi uma confusão, uma baita de uma confusão que deixou para a sua família. Talvez você tenha se sacrificado e não consegue imaginar que simplesmente você pode estar deixando formas de a sua família entrar em conflito. Quantas famílias que viviam bem, que viviam de uma forma muito amigável, amistosa, de forma muito prazerosa, fazendo almoço e aquela confraternização bacana, e de repente quando um dos patriarcas falece, ou os patriarcas falecem, e começa a ter que ter aquela divisão, que começa a fazer o levantamento de inventário, as pessoas fecham a cara, começam a tramar, e às vezes a própria amizade vai embora, a família se esfarela, se fragmenta, e a gente percebe que isso é mais comum, infelizmente, do que podemos imaginar. Aqui é uma história de pelo menos 2000 anos, mas a gente vê muito no nosso cotidiano o quanto que a avareza, o quanto que a ganância, a sede e a fome desenfreadas por bens materiais fazem com que aquilo que é o mais importante, infelizmente, termine indo para um segundo plano. Então, eu quero te encorajar a deixar para os teus filhos, para os teus netos, para a tua posteridade, para a tua descendência, um tesouro incorruptível. A Bíblia fala exatamente sobre esse tesouro, que o tesouro que o Senhor nos dá é um tesouro diferenciado. Não, o ladrão, a traça, a ferrugem não podem corroer. E a Bíblia nos encoraja dessa maneira. Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde os ladrões minam e roubam, mas ajunte tesouros no céu. Talvez você tenha feito um super esforço
pensando que isso é o mais importante. Mas acredite, dinheiro, bens e acúmulo, nada disso tem valor diante do tempo. Eu me lembro de ter ouvido sobre a história de um homem muito famoso, eu acho que era um francês, Rockefeller, e aí quando ele faleceu, não tinha deixado herdeiros, mas era um homem conhecidíssimo por ser milionário, multimilionário, e havia designado já alguém que seria o seu inventariante. E a mídia ficou empolvorosa, todo mundo elétrico, querendo saber quanto que o Dr. Rockefeller havia deixado. Então perguntaram ao seu inventariante, o que o Dr. Rockefeller deixou? E ele falou, ele deixou tudo, ele deixou tudo. Então ele respondeu em outra direção, mas com certeza nos provoca grandes reflexões. Quando a gente morrer, tudo aquilo que está na nossa mão, pode olhar, olhe aí em volta, ao seu redor, a casa confortável que você tem, os bens que você possui, enxergue o carro que você possui, puxa aí o seu saldo bancário pelo Internet Bank, vê quanto é que você está conseguindo acumular e fique sabendo, nada disso pertence a você. Quando seu coração der a última batida, quando você tiver o seu último fôlego de vida sobre essa terra, a partir daquele momento você não tem poder de decidir mais absolutamente nada, nem a roupa com a qual você vai ser velado e será sepultado. Os outros é quem vão tomar conta de tudo isso. E aquilo que você dava o maior valor, simplesmente vai para a mão de outras pessoas. Irmãos, a nossa vida aqui é transitória, é passageira. A gente precisa realmente investir em coisas eternas, que têm valor diante da eternidade. Dinheiros, bem, acúmulo, nada disso tem valor diante da eternidade. Simplesmente tem valor diante da eternidade aquilo que tem valor e dimensão espirituais. Eu te encorajo, então, a deixar esse tesouro incomparável para os teus filhos, para os teus netos e para a tua família. O homem aqui dessa parábola, o que Jesus fala é que ele já se orgulhava, dizendo, olha minha alma, veja, você tem depósitos, muitos bens para muitos anos. Eu não tive como não pensar também, assimilar essa passagem bíblica com o que tem acontecido no Brasil. Até esse momento, já são mais de 85 mil pessoas que morreram num prazo curtíssimo de poucos meses, em menos de 3, 4 meses. Mais de 85 mil pessoas morreram por causa do coronavírus. Muitas delas, com certeza, ainda tinham muitos planos, muitos sonhos. Elas tinham toda uma programação de vida, muitas talvez estavam se preparando para aposentar, outras ainda acreditavam que poderiam trabalhar por muito tempo e realizar muitos sonhos, e de repente tudo isso se acabou, porque realmente a morte, ela tem esse destaque de ser imprevisível. A morte, ela pode estar distante de nós 10 anos, 20 anos, 30 anos, ou um dia, e não necessariamente por causa do coronavírus, mas porque nós somos frágeis, somos vulneráveis, e a nossa vida é como se fosse simplesmente um vapor. É o que diz em Tiago. Prestem atenção, vocês que dizem, hoje ou amanhã vamos para tal cidade, e lá negociaremos e lucraremos. Eis que vos digo, vocês não sabem o que acontecerá amanhã, pois o que é a vossa vida? Sois como um vapor que existe por um pouco de tempo e logo desaparece. Esta é a nossa condição. O que Jesus falou é que a morte chegou para aquele homem e a palavra veio a ele do Senhor dizendo, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será. E se essa palavra fosse para você também? Louco, louca, esta noite pedirão tua alma e o que tens preparado para quem será. Assim, diz o texto, é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. O maior tesouro que você pode ter é você conhecer ao Senhor Jesus. Um tio meu que já faleceu, eu me lembro dele sempre cantando. Ele cantava uma música que tinha aprendido com a minha avó. E a música também foi cantada há muito tempo por Luiz de Carvalho, saudoso Luiz de Carvalho, dizia assim, quem tem Jesus tem tudo. Quem não, tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quem ama esse mundo, lá no céu não tem nada. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. Quando o apóstolo Paulo conheceu a Jesus, ele disse que passou a considerar todas as outras coisas como se fossem refúgio, como se fossem esterco, porque ele conheceu algo que era incomparavelmente maior, melhor, mais glorioso e deslumbrante. Eu quero te convidar a conhecer a Jesus Cristo.
a conhecer a Jesus Cristo profunda e intimamente. Porque quando você conhecer a Jesus, a avareza vai embora do seu coração. Ah, pastor, mas eu conheço gente que é muito religiosa, que vive falando em Deus, mas é muito gananciosa também, muito materialista, muito egoísta, muito avarento. Essa pessoa não conheceu a Jesus de verdade. Porque quem conhece a Jesus fica deslumbrado, maravilhado com o seu poder, com a sua glória e com a sua majestade, e Jesus passa a ser o maior tesouro da sua vida. Jesus passa a fazer com que a sua vida realmente faça sentido e tenha um novo significado. Você passa a ter anseio pelas coisas divinas, pelas coisas celestiais, por tesouros que nenhum tesouro dessa terra, por mais valioso, reluzente que seja, nenhum deles se compara com o tesouro que a gente encontra na presença do Senhor Jesus, quando Ele vem, sacia a nossa alma, toma conta do nosso coração, restaura a nossa vida, o nosso interior, cura as nossas feridas e nos faz ter um relacionamento íntimo, sincero, profundo e maravilhoso com Ele. Que Deus te abençoe, que você possa buscar ao Senhor Jesus. Se você está aqui é porque eu sei, naturalmente você já o tem buscado e pode saber, pode ter certeza disso. Antes de você buscar a Deus, Ele já está buscando por você. E a palavra do Senhor diz, vocês vão me buscar e vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração, e eu serei achado por vocês e farei mudar a vossa sorte. Que Deus alcance o teu coração nesse momento e que você comece a partir de hoje, a partir de agora, a experiência mais poderosa, tremenda, impactante e transformadora de toda a tua vida, encontrando-se com o Senhor Jesus. Se renda ao maravilhoso amor dele. Fala para Deus, Senhor, eu te recebo no meu coração como o meu Senhor e como o meu Salvador. Senhor, você também pode dizer, eu quero te pedir perdão, porque eu tenho ao Senhor na minha vida, que é o maior tesouro que eu jamais poderia ter. E eu talvez estava me deslumbrando, me maravilhando com outras coisas que são completamente banais e transitórias. Mas eu quero realmente me deliciar na tua presença e viver para sempre encantado e maravilhado com a tua majestade e com o teu poder. E pode ter certeza que Deus vai fazer isso. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus guarde o teu coração e faça com que você tenha experiências tremendas e maravilhosas na presença dele. É a oração que a gente faz nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Ontem ficou pra trás, tua graça nos salvou, o teu amor não mudará jamais. A fé que se apagou, das cinzas vai
Bendito seja o nome do Senhor. Como nós havíamos dito desde o domingo passado, e pedimos que você se preparasse previamente, hoje nós teremos a celebração da Ceia do Senhor, mesmo estando separados geograficamente, fisicamente, mas espiritualmente os nossos corações estão unidos por meio da fé, também por meio dessa transmissão, e aí mesmo na tua casa você pode participar desse momento conosco. Para nós batistas, a ceia é chamada de ceia memorial, exatamente por causa do seu aspecto simbólico, que move o nosso pensamento, as nossas emoções e principalmente a nossa fé. Nós nos relembramos, a nossa memória, ela é avivada em favor da lembrança do sacrifício incomparável do nosso Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, em meu favor, em teu favor, em favor daqueles que creem, daqueles que foram comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Deus deu o seu único Filho, para que por meio da sua morte ali na cruz, o seu sacrifício de expiação, o seu sacrifício vicário de substituição, nós deveríamos estar ali, mas não tínhamos condições de passar por aquela experiência, até porque nós estávamos completamente inabilitados e desqualificados. Mas Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que não tinha nenhum tipo de falha, de dolo, nenhum tipo de pecado, ele foi imolado, ele foi sacrificado na cruz do Calvário em nosso lugar, para permitir que nós fôssemos reconciliados com Deus, para que fôssemos completamente lavados, limpos do nosso pecado e tivéssemos condições, por meio do sacrifício de Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, de sermos reconciliados com Deus e de estarmos na sua presença. Fomos adotados por esse Deus poderoso e hoje fazemos parte da família dos remidos, comprados e lavados pelo sangue do Cordeiro. Eu gostaria que você me acompanhasse aqui na leitura da palavra do Senhor, o texto conhecidíssimo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23, e diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Nós não acreditamos que tenha algum tipo de magia ou de mística por trás desse momento, mas é um efeito memorial. Nós olhamos para a Escritura, nós olhamos para esses elementos e, inevitavelmente, nós nos recordamos do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e tudo o que representou, o que significou aquela morte do nosso Senhor, do nosso Salvador, naquele madeiro, em favor da nossa vida, em favor da vida dos nossos irmãos. E nós repetimos periodicamente exatamente porque é a ordem expressa aqui na palavra de Deus. O texto diz que todas as vezes que nós comermos ou comêssemos do pão e bebermos ou bebêssemos do vinho, nós estaríamos dessa forma proclamando a morte de Jesus Cristo até que ele viesse nos buscar. Então o objetivo é exatamente esse, que nós jamais nos esqueçamos quem nos possibilitou chegar até aqui, quem nos reconciliou com Deus, para que nós jamais nos esqueçamos do sacrifício que foi feito pelo nosso amado Redentor, pelo nosso amado Salvador. E tendo consciência do sacrifício dele na cruz do Calvário em nosso lugar, que isso tenha repercussões profundas na nossa vida, na nossa história e na nossa existência para a glória de Deus. Então, seguindo a orientação da Bíblia, comamos então todos juntos nesse momento, pegue o seu elemento aí em casa e comamos juntos em memória do Senhor Jesus Cristo, do pão, nesse exato momento. E em memória do Senhor,
bebamos todos nesse momento do vinho em memória do sacrifício e do impacto da morte de Jesus Cristo nas nossas vidas. Em memória de Jesus, bebamos todos. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz do Calvário e por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez e por tudo aquilo que o Senhor tem feito a cada dia em favor das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a não nos esquecermos do teu sacrifício. E, ó Deus, possibilite que o teu sacrifício ali, a partir do momento em que nós nos lembrarmos dele, possamos ter impactos sinceros e profundos na nossa vida e no nosso dia a dia. Que vivamos de modo digno do Evangelho do nosso Senhor. E que honremos, ó Deus, o teu sacrifício na cruz do Calvário em favor da nossa redenção, da nossa justificação, do nosso perdão e da nossa adoção como filhos de Deus. Nós oramos ao Senhor e agradecemos pela tua bondade, pelo teu sacrifício, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova ao tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais, que iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, vencendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Siga a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará, com armas de defesa. Se temos de beber, família vens morrer, embora a vida vá, por nós Jesus está, e nos dará seu reino. Castelo forte é nosso Deus, castelo forte é nosso Deus, castelo forte é nosso Deus,
a Deus pela tua vida e porque você participou aqui de toda a nossa celebração, louvou a Deus junto conosco, meditou na palavra do Senhor, participou da ceia ou assistiu à transmissão da ceia. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Eu quero orar agora abençoando a tua vida, a tua família e essa nova semana que está começando. Vamos orar juntos? Soberano Deus, bendito Pai, muito obrigado a Deus pela vida desta família, desta pessoa que nos acompanha, aonde quer que ela esteja, que ele esteja nesse momento, que seja visitado de modo sobrenatural e muito especial, ó Deus, pela tua doce presença, que o Senhor lance luz até nos corações, ó Deus, que se encontram mais escurecidos, no meio das mais densas trevas, que possam experimentar a luz do Senhor Jesus raiando dentro da sua mente, do seu coração e da sua alma. Que o Senhor conforte, console aqueles que estão desanimados, abatidos e os fortaleça. Revigore, ó Deus, o seu coração e a sua alma em nome do Senhor Jesus. Que a nossa semana seja uma semana de muitas bênçãos, de muitas alegrias, de muita paz e saúde na presença do Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus sejam sobre toda esta casa, sobre a vida de toda esta família, sobre a vida desta pessoa e sobre todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe abundantemente, em nome de Jesus. Amém.